Olá pessoal, meu nome é Samir Coelho e esse é o blog do Trabalhador. Nesse microvídeo nós vamos tratar sobre acidentes do trabalho. É importante a gente dizer que num país onde há uma reforma trabalhista retirando o direito dos trabalhadores, obstacularizando o acesso à justiça, muitas das vezes punindo o trabalhador por ter buscado a justiça, e pagaram a perícia, ou pagaram a sucumbência ao advogado da outra parte, demonstra a falta de zelo e a falta de preocupação que o Estado democrático brasileiro tem para com o trabalhador. Eu digo isso pelo seguinte: o Brasil tem déficit de proteção ao trabalhador, e não o contrário. E vem uma reforma trabalhista que busca precarizar ainda mais as relações de trabalho no Brasil. Bom, a gente tem que partir do ponto de reflexão em que, para que tenhamos a possibilidade de enquadramento de insalubridade, de jornada de trabalho por contrato direto, como tentaram fazer e voltou através da medida provisória, a gente tem que ter em mente o seguinte: o Brasil é o quarto país do mundo em números de acidente de trabalho. O Brasil está em quarto lugar no mundo, só perde para a China, Índia e Indonésia. O Brasil tem mais de 700 mil acidentes do trabalho por ano. Isso num país em que tem déficit de proteção. E vem a reforma trabalhista e retira ainda mais os direitos dos trabalhadores. E estabelece a terceirização, o contrato terceirizado para todas as possibilidades, para todos os tipos de atividade, inclusive a atividade fim. Então, o acidente do trabalho no Brasil é algo que precisa ser de preocupação de toda a população, principalmente do deputado e senador que votam a reforma trabalhista nesse sentido. Nós estamos vivenciando um momento de crise política no Brasil e foi a oportunidade para se retirar direitos sociais. Quem vai pagar a conta é o povão, quem vai pagar a conta é o trabalhador. Tiraram o direito dos trabalhadores e agora vão tirar os direitos previdenciários. E quem paga a conta é o trabalhador. Eu vou fazer um vídeo sobre o novo dano moral na Justiça do Trabalho. Vou lançar esse vídeo aqui e vocês verão a possibilidade agora de tabelamento do dano moral na Justiça do Trabalho, algo que não existe em nenhuma circunstância, não existe no direito do consumidor, não existe no direito civil, e que para o direito do trabalho vai existir um tabelamento do dano. Então, é uma preocupação muito grande para nós a questão dos acidentes do trabalho. Nós já fizemos um vídeo aqui trazendo os números da terceirização e os números dos acidentes da terceirização no Brasil. O Brasil ocupa hoje um lugar de destaque nos acidentes do trabalho e veja bem, 54% dos trabalhadores brasileiros não têm carteira de trabalho assinada. Ou seja, esse número de 700 mil acidentes do trabalho por ano, ele é muito maior, muito maior. 46% dos trabalhadores estão registrados. Quando acontece um acidente, nem sempre é aberto CAT. Você, trabalhador que me assiste, já deve ter presenciado esse tipo de situação. Às vezes um colega que sofreu um acidente e não abriram CAT. E ele teve que ir à justiça e teve que buscar outras formas para poder se restabelecer, foi encostado na empresa. Então, é um número muito sério, é um número muito grave. E as pessoas estão tratando a reforma trabalhista como se fosse um grande avanço. Será que é um grande avanço precarizar as relações de trabalho como estão buscando fazer? Será que é um grande avanço diminuir o poder sindical, diminuir o poder das negociações sindicais como estão tentando fazer? No meu ponto de vista não é. No meu ponto de vista isso se chama retrocesso. Reforma tem que ser boa. Aquilo que retira direitos, que destrói, não é reforma. Quando você faz uma reforma na sua casa, você está fazendo uma melhoria na sua casa. Você não está destruindo a sua casa. Aquilo que destrói não pode ser considerado reforma. Então, no meu ponto de vista, isso que estão chamando de reforma trabalhista, na verdade, é a deforma trabalhista. Retiraram direitos dos trabalhadores, diminuíram a proteção dos trabalhadores. E é importante no sentido de trazer
a preocupação em relação aos acidentes do trabalho. O Brasil hoje é o 4º no mundo e, diga-se de passagem, frise. Apenas 46% dos trabalhadores brasileiros têm carteira de trabalho assinada e nem todos os acidentados têm abertura de CAT. Isso é muito comum, a maioria não tem abertura de CAT. Então, 700 mil acidentados que foram números, mas nem todos viram números, nem todos entram para as estatísticas. Bacana? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, trabalhador. Continue nos acompanhando aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho aí para receber os nossos vídeos. Nos acompanhe também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no nosso site www.blogdotrabalhador.com. O momento é de resistir. Nós vamos ficar e vamos lutar.